Olá pessoal, estamos iniciando hoje a primeira aula de numerologia, né? A gente na videoaula a gente não sabe se fala bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não dá para saber qual horário que vocês estão assistindo o vídeo, mas estamos aí na nossa primeira aula e hoje vamos falar na questão de como começar a montar o mapa numerológico. Então, o primeiro item que nós devemos analisar é a data de nascimento, né? Então, a soma do dia, mês e ano do seu nascimento vai dar origem ao que nós chamamos de CD, que é o caminho do destino. Então, praticamente, o caminho do destino é o que você veio aprender a fazer aqui. Então, você não sabe fazer. Então, o seu espírito vai aprender a trabalhar um dos números, né? Que vai de 1 a 9 e depois tem os números mestres que são 11 e 22. Também existe a possibilidade, né, de 33, 44, 55, mas nós ficamos só nos dois primeiros números mestres, o 11 e o 22. Então, para a gente poder exemplificar uma situação de como é a questão do CD, você imagina uma data de nascimento, né? Vamos aí hipoteticamente ver 8 do 12 de 1963, né? Então 8 com 12 dá 20, né? Com 1963 dá 19, seria 39. Isso é uma hipótese. Então 39 dá 12, a gente chega no número 3. Certo que a soma a gente vai ensinar no decorrer do vídeo, mas só para exemplificar, então essa pessoa que tem o CD3, né, que veio aprender, ele vai ter o que aprender? A se expressar com clareza, né, porque possui o dom da fala, né, da comunicação, tanto escrevendo como representando. Então, quer dizer, um número 3 ele pode ser um bom ator também, né? Tem, como a gente fala, dons para a música, tudo que se for relacionado à questão de comunicação. Então, ele pode até ser um jornalista, né, um apresentador, um palestrante, né? Então, o número 3 é esse, ele vai ter que aprender a fazer isso. Então, tem que ser criativo, ser bom de imaginação, né? E a melhor coisa de todas, né? Um CD3 tem que aprender a ser contador de piadas, né? Porque um número 3 sempre vai ter que ter bom humor. Então ele tem que aproveitar isso. Tem que a questão de ser bem comunicativo para poder ter o desempenho social, né? E nunca deixar de utilizar os seus talentos, porque senão ele acaba entrando no negativo, que vai ser uma pessoa que vai falar demais, né? Vai ser tagarela, vai ser, como a gente fala, fofoqueiro, né? Então a gente tem que evitar as situações. O número 3 é mais essa questão da comunicação, né? Aí a gente vai seguir, para vocês terem ideia, como a gente calcula o mapa. Então nós partimos agora para a questão de fazer o cálculo de como é o, o seu nome, né? Porque nós já trabalhamos a primeira parte, que é a data de nascimento. Claro que vocês tenham paciência que eu vou ensinar, só estou aqui dando uma adiantada, né? E você vai na questão do nome. No nome, nós iniciamos o quê? Analisando as vogais. Então, esses são os sentimentos mais profundos, né? É a motivação, o que te leva a viver, né? Então, você vai ter esse intuito. É uma energia bem forte, né? Normalmente, ela tenta controlar o mapa total da pessoa, né? Então, você vai ter essa energia trabalhando em cima de você. É o que nós temos acumulados, porque a numerologia, ela acredita, né, ela trabalha em cima da reencarnação. Então, o número de vogais traz todas as suas vidas passadas, é o que você tem de conhecimento, é o que você acumulou durante a tua existência espiritual. Então, quer dizer, é uma energia forte porque você vai ter muita informação, como a gente fala, guardada no teu inconsciente. Então, o MO, né, que é a motivação, é assim que a gente chama a soma das consoantes de MO, tradução motivação, e você vai ter essa energia muito atuante na sua vida. Então, suponhamos aí que nós teremos um exemplo, né, que a pessoa tem, né, na sua alma a motivação número 4. Então, você vai lá, né, você fez os cálculos, aí você encontra a motivação da pessoa, e aí vem e lê
o número 4. Então o que essa pessoa vai ser? É uma pessoa metódica, organizada, né? Um sujeito prático, trabalha bem com as mãos, né? É pontual, responsável, também vai ser chato no negativo, né? E ele pode trabalhar em tudo que for questões que tenham rotina e ao mesmo tempo que exista organização, né? Ele nunca vai demonstrar, né? Mas é uma pessoa que necessita de afeto e devido à sua rigidez com os compromissos, ele não aceita erros, né? É uma pessoa muito exigente, é, é meio chegado a ser durão contra as mudanças, né? Resistente, porque é uma pessoa que é muito administrativa, muito pé no chão, que é o caso dos números 4, né? Eles não gostam de mudança, né? Eles gostam de ficar lá. Eles não aceitam o que a gente fala que é acomodação, mas normalmente eles gostam de ficar bem lá no cantinho deles, dentro lá da rotina deles, do conforto, né? Eles detestam que a gente mexa com eles e faça mudar o que eles já estão acostumados. Então, eles são pessoas muito práticas, organizadas, mas ao mesmo tempo eles são lá aqueles que ficam parados naquele movimento, como a gente fala, eterno, né? Sempre certinho, nunca querem mudar nada, porque a alma deles é essa, é muito conhecimento, eles foram adquiridos e eles querem ficar realmente confortáveis, né? Então, tudo que eles fizerem para evitar de mudança, melhor. Então, por isso que eles são organizados, porque eles gostam de fazer as coisas uma vez só e nada de ficar repetindo a mesma tarefa, né? Entre aspas, né? Eles querem manter, como diz, uma linha de produção. Quanto menos problema eles tiverem, melhor para eles. Então, essa é um número 4, o exemplo, né? De uma alma, né? Que já viveu por um período e trouxe o conhecimento e chegou nisso. Depois a gente vai ter o quê? O cálculo das consoantes, né? Que é o que a gente chama de expressão, que vamos aqui traduzir como EX, né? Que no caso é a expressão da pessoa. Então o que ele traz? É o seu eu interior. No fundo, a gente chama isso de espírito, né? É uma nova experiência, né? Não é tão forte quanto o CD, né? Porque o CD você tem que aprender e fazer, né? Porque está na sua data de nascimento. É a única coisa que a gente não consegue mudar é a data de nascimento. Muitos numerólogos mexem, né? Fazem assinatura, põem letra a mais ou tiram letra, né? Do nome da pessoa para dar uma equilibrada ou para mudar um pouco a situação. Eu normalmente utilizo esse tipo de conhecimento, mas prefiro sempre manter o nome da pessoa inteira, porque você vai viver, queira ou não queira, todas as vibrações do seu mapa, né? Qualquer outro tipo de harmonização ou que você tire ou ponha letras, né? Você vai agregar uma energia, claro que vai te ajudar, mas você vai continuar tendo que viver tanto o teu nome completo, que foi esse que você soprou o nome no ouvido do seu pai e da sua mãe, né? Não adianta dizer, eu não queria esse nome. Você que escolheu sim. Lá em cima no astral, né? Como a gente fala, no cosmos, você trabalhou, fez os cálculos lá com os seus mentores e optou por ter aquele nome, por nascer nessa família que você nasceu e etc. Então, não adianta querer fugir das suas responsabilidades, porque queira ou não queira, foi você que planejou tudo. Você esquece quando vem para cá, né? Mas você planejou, então você tem que aceitar, trabalhar, como a gente fala, se dedicar para poder ter uma vida melhor. E você, quando conhece o seu mapa, você vê que fica mais fácil você trilhar a sua vida, né? Como a gente fala. Então, nesse caso, a soma das consoantes é o seu eu, né? O exterior, né? A impressão que você passa para os outros. Então, quando eles te veem, né? A tua maneira de se portar, como você se veste, tudo isso é a parte do aspecto físico, né? Que está incluído nesse setor que é o nosso exterior, né? Que é o seu eu, né? Então você acaba tendo a parte de como as pessoas te veem. Mas no fundo, o eu, né, o espírito, ele é muito mais que isso. Então, realmente, só aqueles que te conhecem é que podem te dizer, né, verdadeiramente, na intimidade, como você é. Então, é o seu eu íntimo, né, o teu espírito. A gente aqui chama de eu. E você é o que você sonha, é o que a pessoa
quer para a vida dela, né? É o número referente, como disse, à soma das consoantes. Neste caso, como a gente falou do anterior lá, que era a sua alma, né, que é a soma das vogais, normalmente aquele número, por ser uma questão de você ter adquirido muito conhecimento anterior, ele quer sempre se manter como líder, né? E muitas vezes ele acaba invadindo o espaço do seu eu, ou seja, a alma acaba interferindo na vontade do espírito, porque o espírito ele é uma energia mais jovem, né? O eu ele é bem mais jovem, né, do que no caso a alma lá na frente, né? A tua motivação, o teu MO. Então você acaba sendo, vamos dizer, de alguma maneira abafado, né? O teu espírito, o teu eu, ele é abafado pelo MO, a motivação, porque é mais forte. É uma coisa que te leva à vida. Então vamos supor aí um exemplo aqui para a gente deixar mais claro. Suponhamos que a pessoa que a gente está avaliando, analisando, né? Ele tem lá, como eu expliquei, a motivação 4 e ele nasceu, o nome dele, né, completo é um determinado nome, e aí na soma das consoantes deu um número 7. Então o que acontece? Vamos lá, vamos dar uma lida lá no número 7 para ver o que pode acontecer no caso que a gente já sabe que ele tem o número 4. Então vamos lá, sua aparência, né, o eu 7. É distinto, né, muito refinado, aparenta o ar de intelectual, mas veste com sobriedade. É intuitivo, né, porque o número 7 tem muito a ver com a parte espiritual. Vai ser reservado porque o 7 é um número de introspecção, né? Vai ser também uma pessoa observadora, ele vai gostar de estudar, né? E o que acontece? Ele vai ser atraído pela parte mística, pela parte espiritual, né? Muitas vezes as pessoas com o número 7, eles até são exageradamente devotos, né? Dependendo da religião, né? E na parte de espiritualidade eles vão querer aprender, porque é o interesse do espírito. Ele vai querer compreender as leis espirituais, né? E poder melhorar a vida dele. São pessoas que são às vezes solitárias, porque eles precisam de, como a gente fala, de tempo, né? De tranquilidade, de um pouco de privacidade, né? Eles acabam se afastando. Tem momentos que você nem entende por quê. A pessoa às vezes está lá brincando e conversando com os outros e daqui a pouco ele some e parece que foi, vamos dizer, meditar, né? Muitos deles utilizam essa palavra. Porque no nosso caso, do nosso exemplo lá, ele era um número 3 de data de nascimento. Então, quer dizer, uma pessoa comunicativa, festeira, né? Gosta de contar piadas, de conversar muito, né? Por sinal, o número 3 fala pra caramba, né? Então, ele está lá numa reunião, numa festa, ele está lá brincando com todo mundo, conversando, contando piada, né? Gosta de interagir com o pessoal, mas chega um momento, determinada hora, ele, some. Aí o pessoal não vê e ele está lá num cantinho, quieto na dele, ou às vezes lendo alguma coisa, etc e tal, porque tem esse momento que o seu eu íntimo, né, acaba pedindo por esses momentos de, vamos supor, solidão, né, que não é o caso de tanto solidão, é mais para a questão de reciclar os pensamentos e voltar na ativa de novo. Aí o que acontece? Nesse caso do eu 7, ele é uma pessoa espiritualizada, ele vai querer trabalhar com essa situação da parte intelectual, da parte espiritual, né? Vai ouvir muito a intuição dele, porque ele vai ter uma certa intuição, às vezes até alguns presságios, etc. Mas o que acontece? Voltando lá atrás, o MO dele é um número 4. Quer dizer, o número 4 é uma pessoa que tem uma energia de muita administração, muito pé no chão, muito razão, né? Ele vai entrar em conflito com essa energia número 7, porque o número 7 ele vai, como a gente fala de vez em quando, viajar, né, no cosmos, etc e tal. O número 4 não aceita esse tipo de situação, porque ele é muito materialista, né? Ele só não é tão materialista como o número 8, mas ele é materialista, ele é mais na parte física, mais razão, mais ver para crer, né? Então ele vai querer, como a gente diz no popular, podar a vontade do número 7, ou seja, o teu espírito, que é uma energia mais recente, mais jovem, que está querendo, junto com a sua data de nascimento, aflorar esse tipo de conhecimento para a evolução do ser.
Então essa pessoa tem que trabalhar bem todas essas situações para ele poder evoluir. Né? Claro que isso a gente vai explicando com o decorrer do tempo, né? Para você analisar um mapa, a gente aqui só está adiantando. E aí, por final, a gente tem a soma do nome, que no caso é a soma da motivação, o MO, mais a soma do eu, que é as consoantes. Então, vogal e consoante dá o nome completo. Como a gente já fez os exemplos aqui, já temos aí a pessoa, então como ele é um número 4 de motivação e um número 7 de eu, né? Então o EX, que é a expressão, né? Isso a pessoa é o que mais sabe fazer. Quando você tem a soma dos números do seu nome completo, é a que a pessoa sabe fazer. Então, no caso, essa pessoa tem um número 11, né? Porque é 4 e 7 dá 11. Então, nesse caso, ele é um número mestre. Ou seja, como a gente fala lá no Cosmo, né, lá em cima, quando foi feita a projeção para o nascimento dessa pessoa, ele era uma pessoa que não queria planejar muito as coisas não, né? Então, quando ele tem o número 11, né, a gente fala que é o famoso apressadinho. Ele não quer esperar na fila da reencarnação, fazer treinamento, etc. Então, ele quer vir para a Terra para descobrir as coisas e, como diz, vai tudo na base do improviso. Então, os número 11 tem muito disso, né? Eles vão ter que trabalhar bastante na vida e vão ter que usar todos os conhecimentos para poder deslanchar. Então, é um número mestre? É. Tem benefício? Tem, porque você acaba tendo conhecimento, mas quando você não sabe da sua situação no mapa, você às vezes vai ficar perdido. Por quê? Porque o número 11 ele também vira um 2. E o número 2, né, vamos lá ler a questão do número 2, ele é uma pessoa que é meio dependente. Então o que acontece? Ele possui lá a força do silêncio, é paciente, etc., adaptável, né? Tem o dom de ajudar, né, semeando paz, é aquele, como a gente fala, a pessoa que gosta de apaziguar as situações, né, tanto na família como no trabalho, né, nos locais que ele sente. É sentimental, romântico, mas o que é o número 2? Normalmente no negativo é uma pessoa dependente, uma pessoa carente, né? Então o que acontece? Você vem com uma facilidade de ser um número 11, mas também vai ter que lidar com uma energia extra que é a soma do número 11, que no caso vira um 2. E é difícil, porque normalmente o número 2, qualquer coisinha ele está magoado, né? Ele, né, fica, qualquer coisa ele sempre pensa no pessimismo, mas você imagina, você tendo essa energia no negativo, porque essa soma vai acabar sempre te levando mais para o negativo. Você sendo uma pessoa de CD3, que é uma pessoa otimista, alegre, confiante, etc e tal, cai numa energia que você, né, do nome completo, que vai te trazer pessimismo, né, uma dependência enorme. Como é que você consegue trabalhar esses conflitos? Por isso que o mapa tem que ser bem trabalhado e por isso que às vezes não adianta você querer fazer uma mudança no seu nome, agregar um número ou uma letra, né, querer mudar numa assinatura, se você não estiver preparado para poder trabalhar essas dificuldades que o seu mapa de origem traz. Porque se você não sabe e não conhece e não trabalha essa situação, eu garanto a você que não é uma assinatura que vai mudar muito a sua vida, né? Você tem que realmente conhecer o seu mapa e se empenhar em realizar aquilo que você veio aqui na Terra para fazer, né? Então não adianta querer, como a gente fala, pular e encontrar atalhos, porque a vida, num momento ou outro, ela vai cobrar de você. Então é esse exemplo aqui. Você vai ter um número forte, que o número 11, como mestre, é um número muito forte, né? A pessoa consegue muita coisa tendo, principalmente no nome completo, porque é uma coisa que você já traz dentro de você, e você vai conseguir facilidades, entre aspas, né? Mas tem o problema da soma, que é um número que te, como disse, te atrapalha um pouquinho como uma âncora. Isso para o número 11, né? Porque você vai sempre estar caindo mais para o lado negativo do 2 do que para o lado positivo. Então você tem que trabalhar essa energia, porque o número 11, vamos lá ver o que o número 11 traz, né? Ele vai ser um número forte, né? Porque além de ser uma pessoa confiante, de
ele ter poder para persuadir as outras pessoas, né? Ele passa, né, tem muito poder para ser um idealista, né? Além de tudo, sonhador, que vai combinar com o número 3, é muito espiritualizado, tem intuição, né? E forte, por sinal, muitos acabam tendo até, como a gente fala, presságios, né? Então vai seguir muitos pressentimentos, mas o que acontece? Ele vai ter o poder de poder ser um palestrante, vai falar muito bem, né? Vai estar lá ministrando cursos, ensinando as pessoas, porque os mestres sempre são pessoas que orientam e ensinam os outros, e também é um líder nato, ou seja, ele consegue arrastar multidões para o que ele pensa e o que ele fala. Então ele acaba conseguindo persuadir as pessoas. Então, quer dizer, é uma questão forte, mas se você vai lá e volta para a questão do número 2, você acaba vendo que ele vai ter que trabalhar essa situação. Então é onde você tem que realmente conhecer tudo que há no seu mapa para você poder aproveitar todos os itens, né? E conjugar esses 4 números que nós já trabalhamos para você poder chegar a ter resultados efetivos, né? E claro que o número 11 também no negativo tem lá o problema, né? Durão, às vezes pode acontecer de ser preguiçoso e ao mesmo tempo é uma pessoa que não aceita a crítica, né? Eles têm que aprender esse tipo de situação para poder chegar e você trabalhar esse problema, porque eles não são muito chegados em ouvir as coisas. Eles gostam de ouvir, como a gente fala, ser paparicado, bajulado, né? A hora que alguém vem falar, assim assado, o pessoal, eles não são muito chegados não em ouvir críticas. Então você tem essa situação. E aí a gente vai seguindo.